Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Aqui sempre com você, trazendo um tema do seu interesse, refletindo para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu melhor patrimônio, que é a sua saúde. E hoje o Saúde no Ar, nesse Novembro Azul, o mês de novembro, muito voltado para as questões voltadas para o câncer e lembrando a importância da prevenção do câncer de próstata. Voltamos hoje mais uma vez esse assunto para falar do tipo de câncer que mais atinge os homens. Câncer de próstata, câncer de cabeça e pescoço e também câncer de pulmão. Você é o nosso convidado a participar desse bate-papo. A partir de agora, são os nossos canais de participação, nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Se é saúde, saúde no ar. No programa de hoje, queremos chamar a atenção aos homens. A qualidade de vida acontece a partir do momento que você escolhe ser saudável. Então, não só no Novembro Azul, nesse mês em que fizemos toda essa campanha e chamamos a atenção para a prevenção do câncer de próstata, mas sempre é preciso que o homem esteja cuidando, ele também, da sua saúde. E para lembrar sobre isso, e entre as questões de doença relacionadas ao homem, o câncer, e para isso nós convidamos aqui, com muito prazer, aqui no nosso estúdio, Dr. Kleber Gomes, que é médico oncologista e vice-presidente do Hospital Aristides Maltês. Muito bom dia, Dr. Kleber. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes que estão em casa, no carro, no trabalho. Hoje é um dia interessante, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, criado pelo governo federal para levantar, normalmente, as discussões sobre o câncer, não só no Brasil, como no mundo todo. Nós estamos falando da segunda doença que mais mata no mundo todo. A primeira doença que mais as pessoas morrem no mundo são doenças cardiovasculares, infarto e derrame, e a segunda, câncer, né? Então, temos muita coisa a discutir, caminhar, evoluir. Até porque hoje, no Brasil, câncer tem um sentido pejorativo, a palavra pesada, muito grande. Todas as pessoas, se você fosse fazer uma brincadeira de associação simples, eu te falo mesa, você fala cadeira, pneu, carro, as pessoas associam câncer à morte. Isso não é uma realidade. Não é mais uma realidade. Né? E a gente precisa quebrar alguns conceitos formados, principalmente para ajudar na prevenção imediata. Uma questão é o atendimento ambulatorial, né? Já começa dali essa triagem e esse mapeamento para o câncer, como é que ele começa? E o atendimento na rede pública, e aí um destaque para essa grande obra que é o Hospital Aristides Maltês, que atende um número infinito, né? Um número enorme de pessoas por dia na unidade. Como esse serviço vem sendo feito lá e também na rede pública como um todo? A partir de 1998, o governo federal criou um programa, uma portaria, em que ele estabelece a Rede Nacional de Combate ao Câncer. Ele estabelece como vai ser tratado o câncer no Brasil, quais são as bases dessa rede. Como no mundo todo, o câncer não pode ser tratado em qualquer unidade, está lá. Você tem que ter equipamento, gente muito específica para o tratamento e para a cura. Então você centraliza em unidades com especialistas, regiões determinadas do estado. Isso compôs essa rede. Infelizmente, na Bahia, nós temos um déficit imenso de serviços em várias regiões. Nós temos regiões, estamos falando da região oeste, Barreiras, com seus 37 municípios ao redor, que não tem nenhum serviço hoje para tratamento do paciente do SUS. São vazios assistenciais. Isso acaba acarretando também uma sobrecarga para as unidades que estão na capital, né? Não só sobrecarga das unidades, como um retardo no diagnóstico e menor chance de cura. Porque, no fundo, o que nós estamos falando de uma doença que tem dois polos somente. Um é a cura e o outro é a perda total. Não há meio termo para o câncer. O câncer, o investimento tem que ser importante e, principalmente, ele tem que mostrar resultado. O resultado é diagnosticar precocemente e possibilitar as pessoas terem maior chance de cura. E aí, diante dessas determinações e orientações para o diagnóstico e tratamento do câncer, aparecem alguns desafios. Entre eles, a lei que estabelece que em 60 dias esse tratamento seja iniciado. Como é que isso ocorre na prática? No Brasil tem umas coisas muito interessantes e um modo de operante de político meio torto.
Criou-se uma lei para atendimento, a partir do momento do diagnóstico, o máximo de tempo que você pode ter para iniciar o tratamento são 60 dias. É perfeito, na realidade, porque você, se botar na prática, quanto menos tempo, melhor. Cada dia que você ganha de tratamento, aumenta a chance de cura. Só que esqueceram de fazer a oferta do serviço. Você está com a demanda na mão, cria uma lei e não consegue se estruturar na oferta. A Bahia está muito atrás de muitos estados, inclusive estados menores e com menos dinheiro, que estão muito mais organizados para oferecer o serviço à população. Então não adianta nós virmos aqui no Dia Nacional e falamos da mamografia, do preventivo para o câncer de colo de útero, do câncer de próstata para fazer o exame anual, se não colocarmos à população o serviço de fácil acesso e de qualidade. Uma mulher que procura um serviço para fazer um exame ginecológico é um suplício para marcar. Dificuldade de marcação, dificuldade de ter o profissional, a qualidade do exame às vezes é questionável, o que também contribui muito para um diagnóstico atrasado. E isso, na realidade, assim, não é só criar lei, é executar, permitir que ela seja efetiva. E, infelizmente, isso a gente ainda tem muito a caminhar. Tivemos alguns avanços também, por exemplo, a incorporação do exame de PET-CT, de tomografia, por emissão por uma questão técnica, né? Como que isso vem sendo incorporado? Como é que isso também, doutor Kleber, trouxe como benefício para a população? Essa incorporação do PET-CT ou PET-scan, só para as pessoas entenderem... Tecnicamente, o que seria isso? É um exame de tomografia, a qual você associa um marcador específico que consegue, além da parte anatômica, dar a questão funcional. Okay. Então, eu tenho um nódulo no pulmão que mostra na tomografia convencional. Eu não sei se aquele nódulo tem suspeita de ser maligno ou ele é benigno. E com essa nova técnica de tomografia, você consegue diferenciar claramente, funcionalmente, se aquele nódulo visto tem alguma suspeita de malignidade já no exame de imagem. É um avanço importante. Agora, é só esclarecer a população que o PET-scan ou PET-CT, ele foi incorporado pela CONITEC, que é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, leva um hiato de tempo de 180 dias para o SUS criar um código e, a partir daí, começar a credenciar as unidades. Então, não é algo tão imediato. Tem a determinação, amanhã já vai estar funcionando. Há um processo. Os nossos governantes, o tempo de resposta deles não corresponde à nossa ansiedade de poder ter algumas coisas à disposição. É um pouco mais longo. E até a necessidade da população de ter serviço. Como você falou, câncer, em alguns casos, às vezes de forma muito agressiva, ele avança e não dá para esperar. Isso. E o PET-scan, o PET-CT, ele é extremamente importante em alguns tumores, como os linfomas, câncer de colo, intestino e pulmão. Ele define para a gente alguma questão do tratamento. Então, na realidade, é uma tecnologia interessante, nova e que agrega valor no tratamento do câncer. Nesse dia tão especial em que estamos falando sobre essa doença importante que precisa ser tratada, precisa ser vista com muita atenção por parte dos governantes, das unidades, dos profissionais também. A Lurdinha, lá do bairro de São Caetano, tem uma pergunta a fazer. Olá, Lurdinha, bom dia. Ô, Patrícia, eu quero elogiar as palavras dele, porque realmente isso é verdade. A minha irmã tem um exame de um filho marcado desde julho e nunca liberaram o exame. Então, isso prova o que ele disse, né? Que as pessoas falam que tem tudo, mas quando você chega não tem nada. Quer dizer, é uma coisa de necessidade, você morre e você não consegue fazer o exame. O exame está marcado desde 29 de julho, até hoje não foi liberado pela prefeitura. Eu quero parabenizar ele pelas sábias palavras. Um bom dia. Obrigada, Lurdinha. Tem o Carlos Prazeres, também está na linha ainda, faz uma pergunta ao Saúde no Ar. Olá, Carlos. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Primeiro, para você, Patrícia, da informação que eu recebi do Hemoba, que nesses 3 dias já se coletou 1.269 bolsas de sangue, né, das quais 458 em Salvador, que é um número pequeno, a gente olha no universo de pessoas aptas a estender o braço, que o seu programa possa abraçar essa ideia de todos os dias convocar os sócios do Clube Excelsior e os ouvintes do Saúde no Ar a estender o braço e fazer esse gesto, tá certo? Agora, para o doutor aí. Doutor, já que o senhor é do Aristide Maltês, eu lembro que eu trabalhando em Petrobras, sou 5 anos de aposentado, lá se descontava mensalmente nessa parceria Aristide Maltês e Petrobras, um valor, um percentual do nosso salário, daquele que se habilitava a isso. Depois que eu saí, deixou de fazê-lo, né? E perdi esse contato e saber do senhor
quais são os outros meios que as pessoas podem colaborar com esta obra divina? Porque é uma obra divina o trabalho que o Aristides Maltês faz, né? Como se fazer para poder contribuir regularmente com esta obra. E a outra coisa para o senhor, o que é que o senhor me diz? O que é que o senhor diz para os homens, particularmente os homens que dizem, se fumar morre, se não fumar morre do mesmo jeito? Com a sua experiência, mostrar para esses homens que morrer é fácil, né? Morreu em terra. Mas o sofrimento que se pode ter, né, antes da morte por conta do mau cuidado com a saúde. Mostre essa dor que a gente pode sentir ao longo de muitos anos, doutor. Obrigado e um abraço. Ok, Carlos Prazeres, na fala do Carlos Prazeres, traz uma questão séria, que é um câncer, né, de cabeça e pescoço, câncer de boca, de laringe, enfim, e que tem o tabagismo como uma das principais causas. É verdade. 2 pontos. Em relação à ajuda da sociedade ao hospital. Lembrar que ele é um hospital que não é do governo, ele é um hospital filantrópico que abraça a causa do SUS em 100%. Nós temos hospitais hoje que estão migrando da questão da filantropia para a questão privada, para poder haver a manutenção dessas unidades financeiramente. Se o Hospital Aristides Maltês, como outras filantropias, como a Irmã Dulce, fosse viver 100% do SUS, fecha as portas, porque para prestar assistência, você vai ficar deficitário. O SUS não paga um valor suficiente para poder haver a manutenção dessas unidades. E aí entra a questão da sociedade, porque ele não é um hospital que vá sobreviver só com o que se recebe do governo. A sociedade contribui muito para que seja efetivo. Do exemplo, muitas das tecnologias usadas na Aristides Maltês, reconstrução de mama, próteses caras, material caro, microcirurgia de face, neurocirurgia, abordagem de coluna, cirurgias complexas, só se pode chegar a esse resultado com a ajuda da sociedade. No site do hospital, da Liga Baiana contra o Câncer, você encontra todas as possibilidades de poder fazer a doação pessoal através de um carnê mensal, de um valor que a pessoa mesmo determina e que é efetivo. São poucos os lugares em que você vai fazer uma doação e você vai saber que vai ter de volta em serviço. Basta ir lá conhecer a unidade e ver o volume que o Dr. Kleber pode falar aqui para a gente de atendimentos e também de cirurgias, que é o hospital hoje que mais opera em câncer. Isso, é o primeiro no Brasil. É o maior hospital de câncer do Norte e Nordeste e o hospital que mais opera câncer no Brasil. Não existe outra unidade, seja até particular no Brasil, que opere tanto quanto o Hospital Aristides Maltês. Para ter uma noção, 3.000 pessoas são atendidas por dia dentro da unidade hospitalar. O outro ponto que ele levanta é em relação à saúde do homem. O homem, infelizmente, cuida-se muito menos. O homem não vai a médico, não faz prevenção. O homem morre mais cedo que as mulheres no Brasil. Os homens morrem, têm uma vida média 7 anos menor que as mulheres. As mulheres vão até os 83 anos em média no Brasil, os homens 7 anos menos. Morrem por quê? Morrem porque não se cuidam, morrem porque estão expostos à questão importante de geração de câncer ou de infarto e derrame, acima do peso, estressado. As mulheres são muito mais obedientes e disciplinadas em fazer seus exames preventivos e cuidar melhor da saúde. E muitas vezes, quando eles procuram a unidade, são levados pelas próprias companheiras, as esposas, que já estão vendo a situação se agravar. E quando procura, muitas vezes a unidade, o câncer já está bem avançado. Vamos pegar os tumores mais prevalentes na população masculina. Quais são próstata, tumor de pulmão, intestino, cabeça e pescoço. São tumores que estão ligados, em parte, à prevenção, que não se fez. No caso de próstata, o homem tem preconceito e medo de ir ao profissional, fazer o exame anual. Vira até motivo de piada, e essas piadas, às vezes, são muito complicadas, porque as pessoas falam de alteração da masculinidade, de ofensa, quando, na realidade, é uma grande bobagem. E o câncer de próstata mata se diagnosticado tardiamente, e a gente está diagnosticando tardiamente ainda. O câncer de cabeça e pescoço está ligado ao hábito do tabaco, assim como do pulmão. E o câncer de intestino, a baixa ingesta de verduras, fibras, legumes. Quer dizer, a alta ingesta de carboidrato com gordura de origem animal, que é uma dieta basicamente que a gente vê todo dia, principalmente na dieta masculina. O homem está perdendo o prazo de começar a se cuidar. Tem medo, tem preconceito, e é necessário, principalmente, que a companheira ajude, dê força para que ele faça o exame anual. Próstata é muito simples, próstata você consegue resultados muito bons, desde que
diagnostique no início. Nós temos no homem um problema com câncer de pênis. As pessoas não sabem, mas temos um número importante de câncer de pênis. Por ano, 70 homens são submetidos à amputação do pênis no Hospital Aristide Maltês por câncer de pênis. E, basicamente, câncer de pênis está ligado à higiene local e a alguns casos de fimose e infecção pelo HPV. Um exame simples, hábitos adequados, exame simples com o urologista, detecta precoce, faz a detecção precoce, o tratamento adequado, sem haver mutilação. Ou seja, basta estar atento à sua saúde, fazendo seus exames, daqui a pouco o PSA, né? O exame que você pode estar fazendo esse controle, e aí, no momento que descobre alguma mudança na próstata, uma coisa que podemos falar que já foi falado no programa, porque há um esperado aumento da próstata normalmente com o passar da idade. Mas se isso ocorre de uma forma não esperada, aí sim já procura um especialista, doutor. O câncer de próstata, ele é assintomático no início. Os homens não esperem sintoma para poder procurar o médico. Normalmente, quando ele gera o sintoma, é porque a doença já está avançada. Os sintomas, basicamente, são a diminuição do jato, aquela urina que ia mais longe, você começa a fazer mais força, chegar mais próximo do vaso, porque ela não consegue sair com tanto vigor, sangramentos, né, e dor pélvica. Esses são basicamente os sintomas que podem acontecer. Mas quando acontecem, já está avançado. Então, aí o perigo é uma doença silenciosa. Isso. E daí vem a prevenção ser tão importante e tão definidora, né? O exame do PSA, que é um exame simples de sangue, que mede uma enzima específica da próstata, e o toque retal, eles configuram a arma mais efetiva para prevenção e diagnóstico precoce. Nós temos a pergunta da Vera, de plataforma, tem ouvinte na linha, 3328-7666, sua participação. Oi, Vera, bom dia. A Vera está na linha? Alô? Estamos te ouvindo. Bom dia. Bom dia. É Zenóbia. Zenóbia, muito bom dia. Sua pergunta está falando de Tancredo Neves. Isso. Ô, doutor, eu queria Geralmente a gente ouve assim, eu já ouvi vários casos. Eu conheço uma pessoa que fuma há mais de 20 anos. Não bebe, mas fuma muito mais que 20 anos. Eu queria saber quais são as chances dessa pessoa desenvolver algum câncer. Boca, qual a parte, o órgão. E outra dúvida, por que às vezes as pessoas comentam, mas eu conheço X pessoa que fumou muitos anos. Geralmente é o pessoal às vezes do interior que fuma aquele outro tipo de cigarro que é o fumo. E nunca desenvolveu nenhuma doença, nunca teve câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, ou assim, isso tem a ver com o organismo da pessoa, com a vida que a pessoa leva, ou não tem explicação para essa resposta. Eu vou ouvir no rádio, muito obrigada. Esse assunto é muito bom, principalmente por causa dos homens, que vai pouco ao médico, e que as mulheres, como o senhor disse, a companheira, possa incentivar mais e mais o homem a se cuidar mais e poder viver mais. Um beijo para a Patrícia, obrigada, vou ouvir no rádio. Obrigada, Denóbia. Denóbia, bom dia. Uma coisa importante é o seguinte, os maiores agentes provocadores de câncer, a gente tem a dieta, representando em torno de 40%, a dieta baixa em fatores protetores, legumes, verduras, fibras, frutas e alto índice de gordura animal na dieta. Isso é um fator importante. A gente está falando de 40%. 30% está ligado ao tabagismo, de todos os tumores. E 5 a 10% está ligado à hereditariedade. Então, a hereditariedade ela tem um papel muito pequeno em relação como um fator predisponente ao câncer. Em relação ao tabagismo, o tabagismo ele é um problema horroroso em que não se dá uma definição correta para o caso. Porque, assim, o efeito do tabaco na pessoa, principalmente na geração de câncer, ela se dá durante muitos anos. O hiato de tempo é muito longo. 20, 30, 40 anos depois do início do... Que vai aparecer. Que vai aparecer. E o governante, infelizmente, brasileiro, ele fica 4 anos, no máximo 8. O horizonte dele é curto. Hoje nós estamos gastando no sistema de saúde público um dinheiro muito alto para tratar doenças derivadas do tabaco, certo? E outra informação importante é que, assim, se você pegar o valor do tabaco, a maioria do valor é de imposto, não é do produtor, é imposto. Quem mais arrecada com tabaco hoje é o governo federal, né? Então isso é importante as pessoas saberem, e você está pagando para ficar doente. O fato de você fumar e passar a vida toda sem ter nenhuma doença, necessariamente o tabaco tem uma influência importante, mas também tem que haver o contraponto da sensibilidade individual.
Tem pessoas que fumam muito pouco tempo e já é suficiente para desenvolver o câncer. Outros fumam muito mais tempo, mas não acabam desenvolvendo especialmente o câncer. Mas pode ter outras doenças, enfisema, bronquite, doenças pulmonares importantes. O que não pode, até por essa questão cultural, dizer se fosse para todo mundo ter câncer, quem fumou a vida toda teria. Esse não deve ser um argumento para que você mantenha esse hábito, sempre buscar hábitos saudáveis, entre eles abandonar o tabagismo e, claro, cuidar da sua saúde, fazendo a prevenção e o tratamento, o diagnóstico e tratamento posterior. Vera, lá de Plataforma, bom dia. Vera e Janice, estamos te ouvindo. Olá, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, meu bem. Quem fala? Veja só, eu estou só querendo fazer, na realidade, fazer um comentário. Sim. Porque se fala muito do SUS, que o SUS não atende, demora a atender, como o médico acabou de falar aí. Mas assim, a gente faz um esforço enorme para ter uma assistência médica. No caso da Apivida, desde outubro, com uma amiga minha, está tentando fazer uma punção, porque está com nódulo. E manda marcar, é hoje e amanhã, mandou ligar dia 27, que seria hoje, quando ela liga, só em janeiro agora. Okay. Você imagina com uma pessoa que precisa fazer uma punção de emergência, quer dizer, paga o plano de saúde e não tem como fazer. Obrigada. Quem está falando é a Janice ou a Vera? É Vera. Oi, Vera. Obrigada, então, pela sua participação. Na verdade, um problema de saúde, de atendimento da demanda, não só no setor público, mas também já chega a atingir o setor privado. É o que a Vera traz para a gente. Janice, lá de Engomadeira, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Sua pergunta. Estamos hoje falando sobre câncer, mais os cânceres que Parabéns atingem o mundo. primeiro também para você, pelo programa. Obrigada. E por todas as mensagens que você fala aí todas as manhãs, que eu não perco o programa. E nosso convidado aqui, Dr. Kleber Gomes, também trazendo essas informações. Então, eu quero, assim, reforçar, né? Tudo que ele está falando aí sobre a nossa dificuldade, porque eu mesmo sou uma delas. Eu faço um acompanhamento no Aristide Maltês. Minha médica mastologista, a doutora Anne, é uma dificuldade. É para marcar um retorno. Eu tenho mais 3 meses para conseguir um retorno para ela, eu não consigo. Okay. Eu tenho uma mamografia que tem 3 meses e pronta. Eu fui marcar uma ultrassom, já ainda para 21 de janeiro. Tá bom. Janice. Então, uma maneira também das pessoas procurar ajudar. Eu sou assim, porque eu também ajudo da maneira que eu posso, porque eu vejo que é uma coisa de grande importância. Serve para mim, serve para todos. É lá e Hospital Irmanduz. Quem tiver seus cupomzinhos, pega, joga fora, não tem conhecimento, ajunte, bote nas caixas do Aristide Maltês, na Irmanduz, porque isso é uma grande ajuda. Tem uns carnezinhos e tem lá, dispor para as pessoas pegar, dar sua contribuição, não exige contribuição, só o que a pessoa puder, vá na lotérica, dê essa contribuição, porque é algo que é nosso, entendeu? É isso o meu esclarecimento, é isso. Obrigada, então, pela sua participação. É isso. Muitas vezes a demora até de conseguir pela própria demanda, né, doutor Kleber? Imensa, né? Então, a gente até acaba criando critérios internos para poder lidar com a demanda, porque se você pensar hoje, as pessoas têm muita dificuldade de procurar um profissional e para fazer um diagnóstico, ou mesmo fazer um segmento. Então, em algum momento, o fluxo do hospital ele é mudado para não atrasar o tratamento daquelas que estão com diagnóstico. Eles até amplia, passa até mais do que deveria atender para atender todo mundo. Tem gente que vem do interior. Às vezes eu tenho um profissional que vai atender 15 pacientes numa manhã, só que se você colocar só retorno para segmento, você acaba perdendo e tirando a vaga dos que estão com diagnóstico para fazer cirurgia de imediato. Então, às vezes, nós invertemos um pouco o fluxo para poder dar conta da demanda, já que essa pessoa, se bater em qualquer outra porta, não vai encontrar aberta. Isso é importante falar. Há uma restrição importante em toda a Bahia, falta de serviços. Os serviços que estão funcionando hoje funcionam com capacidade menor, né, por uma questão logística de custo. E isso é repercutido na fila do Hospital Aristide Maltês, que está de porta aberta, que é um legado da família, na realidade, de manter a filantropia e o atendimento 100% SUS. Então, nesse dia importante, né, de comemoração, lembrança e luta pela questão do câncer, quais seriam os desafios e que luz aí no túnel, o senhor vê, dentro desse tratamento diagnóstico para o câncer? Eu acho que existem algumas frentes de luta a ser traçada. Acho que a primeira é em relação à prevenção. Porque câncer se vence com prevenção. E a prevenção passa por educação. Você dá a informação e essa informação chegar. Eu falo sempre, quando se fala em prevenção, na parábola do semeador, que Deus joga as sementes
mas essa semente ela cai em vários lugares diferentes, nem todas crescem, né? Uma na beira da estrada, os pássaros comem, no meio da rocha ela começa a crescer, mas não tem solo, no meio dos espinhos são sufocadas e poucas caem num solo fértil. Então a gente precisa também desenvolver uma consciência de prevenção populacional. Isso começa na escola. Então, assim, higiene pessoal é na escola, autoconhecimento do corpo é na escola. Se eu perguntar para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, qual é a sua mama maior? Poucas vão responder, mas não existe uma mama igual a outra. Se eu perguntar para os homens qual é o testículo maior, poucos vão saber, mas tem um testículo que é maior que o outro. Qual é seu pé maior? A diferença, um lado do corpo não é igual ao outro. Então, as pessoas não conhecem, é importante isso, não conhecem seu próprio corpo. E sem conhecimento, dificilmente vai conseguir detectar alterações precoces. Então, uma frente de luta é a detecção precoce com informação, a outra, na realidade, é a oferta de serviço. A gente precisa, a partir dessa informação e detecção, ofertar serviço à população de que as políticas públicas sejam efetivas. Não adianta publicar uma lei de mamografia, de prevenção de colo de útero, de próstata, se você não efetivar a tua assistência e, com o tempo, derrubar os índices de mortalidade. Porque, no final das contas, o que se quer é curar mais e perder menos pessoas. Uma última participação, a Eliette, lá do bairro Taigara. Tem também a Maria do Carmo, Nova Brasília. Rapidamente, nosso tempo quase acabando. Muito bom dia, Eliette, Maria do Carmo. Olá. Eu quero parabenizar o senhor pelo Hospital Aristide Maltês. E eu conheço só de passar, mas eu faço uma colaboração com a Liga Baiana contra o Câncer, débito em conta. E eu fico feliz, doutor, de estar vendo o senhor aí hoje solicitando. E quem tiver condição, a gente ajuda, não custa nada. Você está entendendo, Patrícia? Claro. É um valor que você contribui que não vai lhe fazer falta, porque a mim mesmo nunca me fez falta nenhuma. Obrigada. Tá, então, quem puder colaborar, colabore, porque vale a pena. E parabéns, viu, doutor, por existir o Hospital Aristide Maltês, que ajuda tantas pessoas que necessitam. Obrigada e bom dia. E é por isso que o Saúde no Ar faz questão de hoje estar nesse dia tão importante, trazendo aqui o Aristide Maltês, que é uma referência no tratamento, e tem lá toda uma equipe de profissionais trabalhando, né, se doando para que possa atender a população, muitas vezes querendo fazer até mais do que realmente é possível fisicamente e de estrutura também. Verdade. Todo mundo que trabalha lá tem um pouco de missão de vida, né? Não se trabalha só por questão de financeira, até porque não é uma unidade que tenha esse retorno financeiro como unidades privadas. Mas as pessoas que trabalham adoram trabalhar porque tem uma retribuição muito importante das pessoas. As pessoas, quando são atendidas e o seu problema sanado, elas são muito gratas e de uma gratidão pura, transparente e interessantíssimo de você estar no dia a dia. E tem um outro lado, o hospital ele é uma entidade da Bahia, de toda a Bahia. Ele atende toda a Bahia, inclusive outros estados, e tem uma missão social importante. E o povo da Bahia entende essa missão, tanto que contribui bastante para o funcionamento do hospital. E as suas paralelas, a própria casa de atendimento, o próprio Grupo Gama, que também faz um trabalho de atendimento às mulheres, né, que fizeram a cirurgia, ou seja, uma série de ações que o Aristide Maltês vem realizando para a comunidade de Salvador. Tem mais de todo o estado, na verdade, da Bahia. Mais uma participação, olá, bom dia. Não? Eliette, lá do bairro do Itaigara. Maria do Carmo. Oi, Maria. 3328-7666 é o telefone do programa Saúde no Ar. A gente quer agradecer a presença do Dr. Kleber Gomes, que esteve aqui com a gente falando sobre o câncer. Falamos um pouco sobre cabeça e pescoço, câncer também de pulmão, né? Falamos que é um câncer importante. E o câncer de próstata, Novembro Azul, está terminando, mas não termina o trabalho de prevenção. É isso, Dr. Kleber? Não, ele é contínuo o tempo todo, no dia a dia, com controle de peso, atividade física, melhor alimentação, parar de comer lixo todo dia, né? A gente come lixo todo dia e não percebe, mas a gente escolhe. Esse é o problema, porque nós temos o poder de escolher. E né? vencer o preconceito também de fazer exame. Isso, exatamente. Os homens precisam quebrar, aquelas piadinhas precisam parar de acontecer, porque tem que estimular, você não pode desestimular em relação à prevenção primária. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Kleber Gomes, vice-diretor do Hospital Aristide Maltês, médico oncologista, e a você que fez com a gente o programa Saúde no Ar, que fica hoje por aqui. Voltamos amanhã com muito mais, a partir das 10 da manhã. Até lá. Saúde no Ar. Informação na dose certa.